Olá, pessoal. Eu sou a Márcia Cristina, autora dos livros Ética no Ambiente de Trabalho e Conduta Ética e Sustentabilidade Empresarial. Tenho acompanhado com perplexidade o volume de cancelamentos de pessoas que acontecem com muita frequência em diversos canais de mídias sociais, aplicativos e websites em todo o mundo. Atirar pedras nos outros não é uma novidade, mas o que chama a atenção é o número de casos e de pessoas envolvidas que parece estar aumentando, apesar das consequências devastadoras provocadas na vida de quem se torna alvo desse cancelamento. Recentemente, vimos o ator Johnny Depp ser considerado inocente das acusações lançadas pela ex-namorada Amber Heard, que o acusou de atos de violência sem apresentar provas. Com base apenas na palavra da atriz e ex-companheira, uma pessoa sem qualquer histórico que justificasse tamanha credibilidade. Johnny Depp foi acusado, ofendido, retaliado por anônimos, por amigos, por veículos de comunicação e por empresas que cancelaram contratos milionários. A vida e a carreira, como assim, uma reputação desse famoso ator mundialmente conhecido, principalmente por sua atuação nos filmes da série Piratas do Caribe, foram muito prejudicadas. Se uma pessoa mundialmente famosa, cuja história de vida era de conhecimento público e que nunca havia dado motivos para que suspeitassem da sua índole e do seu caráter, e foi cancelada de forma tão intensa, imagine o que pode acontecer com qualquer um de nós, meros desconhecidos, e que temos apenas o testemunho de parentes e amigos para nos defender. O que motiva milhares de pessoas a dedicarem tempo para desferir duros golpes contra alguém que mal conhece ou até que desconhecem por completo e que nenhum mal fez a elas? Percebam que estamos diante de uma atitude comparável à barbárie. Se hoje não vemos mais pessoas inocentes acusadas de bruxaria serem queimadas em fogueiras sob o olhar prazeroso de uma plateia de fanáticos, vemos pessoas a julgar e condenar com base em denúncias ou suposições desprovidas até de bom senso, ou de lógica, ou de razão. O comentarista político e ex-BBB Adrilles Jorge, da Jovem Pan, foi cancelado e demitido por dar adeus em um gesto que todos estamos sujeitos a imitar. Seu gesto tão comum e que ele fazia diariamente, naquele dia, apenas porque o assunto em pauta era o nazismo, e que ele havia acabado de condenar em seu comentário, foi interpretado como uma saudação nazista. Bem, quer dizer, se eu der um tchauzinho assim e alguém congelar a imagem, meu gesto passará a ser uma saudação nazista? Francamente. É verdade que em algumas situações a pessoa é cancelada porque realmente fez ou falou alguma coisa que contraria o senso comum de certo ou errado. Entretanto, as consequências danosas costumam ser muito, mas muito piores do que o ato que deu causa aos ataques. Um caso emblemático é o da blogueira fitness Gabriela Pugliese, que na época já contava com mais de 4 milhões e 400 mil seguidores no Instagram. Em abril de 2020, em plena quarentena, ela fez uma festa em seu apartamento. Gabriela fez pouco da doença e caiu em desgraça. Segundo a Forbes, a influencer perdeu dezenas de contratos publicitários porque as empresas decidiram desvincular a imagem de suas marcas do rosto da blogueira. Entendo que ela estava equivocada, principalmente porque foi no período inicial da pandemia, onde os riscos eram realmente altos. Mas a justiça, para ser feita de forma eficaz, pressupõe que a punição deve ser compatível com a gravidade da falta cometida. Ela fez a festa, mas não obrigou ninguém a ir. E se os seguidores deixaram de admirá-la por causa disso,
basta apenas deixar de seguir. É ou não é? Se quiser comentar, não precisa agredir. Pelo menos é assim que eu penso. O termo cancelamento ganhou força em 2019, mas, antes disso, esse hábito era tratado com outras denominações, como, por exemplo, o cyberbullying. O tribunal virtual delega poder a anônimos, movidos por questões muitas vezes íntimas, que sentem um tipo de prazer ao condenar e punir com violência, muitas vezes desmedida. Eu penso que muitos agem assim por força de recalques mal administrados ou porque pretendem apenas chamar a atenção às custas da desgraça alheia. São pessoas que, obviamente, se consideram donas da verdade. Quanta arrogância, não é mesmo? Não se furtam a exercer o papel de tiranos. E o pior é que mesmo quando a pessoa reconhece seu erro e pede desculpas ou explica as razões de seus atos para tentar amenizar a fúria de seus julgadores, isso parece não fazer a menor diferença. Pelo contrário, muitas vezes gera críticas ainda mais ferozes. Mas casos muito piores já aconteceram. São muitos. E se eu quisesse fazer referência a todos, esse vídeo teria horas de duração. Essa barbárie pode deixar feridas e danos muito piores do que os antigos linchamentos físicos, já que os machucados do corpo são curados com o tempo, mas as dores da alma podem permanecer machucando por muito mais tempo. Para deixar claro o perigo que envolve essa cultura de violência virtual, vou citar o exemplo do menino Lucas, de 16 anos, filho da cantora Valquíria Santos, lá de Natal. No ano passado, Lucas se suicidou dentro de casa, após ser alvo de comentários homofóbicos em consequência de um vídeo postado no TikTok. E o caso de Lucas não é o único que termina em suicídio, não. O gamer norte-americano Byron Rackford, de 31 anos, que sofria depressão, cometeu suicídio após pedir a namorada em casamento no Twitter e receber uma chuva de críticas que iam desde expressões como constrangedor ou nojo, até comentários como delete antes que ela veja. Por que não faz o pedido pessoalmente? Tem que ser pela rede social? Tomara que ela diga não. Agora eu pergunto, por que tanta gente se acha no direito de julgar, condenar e punir de forma tão violenta? Por que encaram deslizes como crimes graves, enquanto que são capazes de coisas semelhantes ou até muito mais graves em suas próprias vidas? Parece que os haters, que para quem não sabe significa aqueles que odeiam, atacam simplesmente por não concordar com a atitude de alguém que se expõe na internet, seja lá por que razão for. Eu, ainda engatinhando por aqui, não vivi essa experiência aqui no meu canal e penso ser maduro o suficiente para desconsiderar a opinião de quem não tem importância na minha vida. Mas tenho consciência de que todos que têm perfil, canal, página ou de alguma forma estão na rede estão correndo riscos de serem alvos de ataques. Eu mesma fui atacada por uma desconhecida no Twitter, talvez a mais violenta das mídias sociais. Alguns chamam de Cracolândia. Eu apenas fiz um comentário inocente na postagem de outra pessoa. Por que tantas pessoas não conseguem criticar, contrapondo opiniões de forma civilizada, educada e sem ofender? Onde foi parar a capacidade de trocar ideias sem desrespeitar quem pensa diferente? Até onde vai esse ódio que surge de repente contra quem ousou se expor? Interessante que muitos dos haters são os mesmos seguidores que até pouco tempo antes admiravam e elogiavam o cancelado. Gente, eu imagino, assim, eu só imagino, que as pessoas que param para assistir a um vídeo em um canal que fala de conduta ética têm uma grande chance de não serem as mesmas pessoas capazes de atacar os outros e se travestir de haters
quando encontram uma postagem da qual discordam. Mas eu posso estar enganada. Então, se você realmente é uma pessoa que tem empatia pelos outros, ou seja, que consegue se colocar no lugar do outro para tentar entender o que a outra pessoa sente, pense melhor antes de usar o poder das palavras para atacar com violência uma pessoa que fez uma postagem da qual você discorda. Principalmente, não use ofensas, deboche ou críticas severas. Isso é uma covardia. Leu? Achou um absurdo? Dá o sinal de que não gostei quando for possível ou passa direto para a próxima postagem. Se quiser expressar a sua discordância, diga apenas discordo por isso ou aquilo e pronto. E se você conhece alguém que tem esse hábito, não alimente, não endosse. E se for possível, faça essa pessoa entender o mal que ela pode estar fazendo sem nem se dar conta disso. No dia em que fui atacada no Twitter, fiquei feliz ao ver que outra pessoa entrou para me defender e questionou a agressividade de quem me atacou por nada. Olha, eu vou contar o que aconteceu, mas não é para rir não, tá? Não é para rir não. Eu comentei um vídeo que falava de uma outra postagem muito fake. Eu nem expressei a minha opinião, apenas duvidei da veracidade daquela informação. Foi no canal da Lena Nagli, e ela mesma depois fez o meia-culpa, dizendo que foi pega de surpresa, porque era uma notícia bombástica demais, e ela comentou antes de checar a veracidade. Poucos minutos depois, uma mulher entrou dizendo: essa postagem só não é mais fake que essa sua cara cheia de botox. Oi? Gente, sabe quando você toma uma rasteira e cai de bunda no chão? Foi mais ou menos assim que eu me senti. Em seguida, eu ampliei a foto do meu perfil no Twitter para saber por que cargas d'água a mulher achou que eu era botocuda. Sério. Fiz botox na testa poucas vezes, e já há alguns anos atrás, só isso. Depois eu parei porque não percebi lá tanta diferença. Mas e daí que a pessoa faz ou não botox? Quanta gente faz e realmente dá uma suavizada na pele, rejuvenesce, coisa e tal. Isso tem alguma coisa de errado. E se a pessoa fica feliz com o resultado, por que alguém se sente no direito de criticar e ofender? Sim, ela me ofendeu, ela me agrediu. Diz que a minha cara é uma cara fake. Ai, meu Deus. Nosso mundo já é estressante e competitivo o suficiente para adoecer muita gente. Não precisamos alimentar essa onda de ódio que aproveita as fragilidades dos outros apenas para ter a sensação de que é melhor do que aquele infeliz que fez ou postou alguma coisa equivocada ou simplesmente que você não concorda. Estamos em um ano eleitoral no Brasil e os ânimos já andam muito acirrados. Não vamos confundir conversar com convencer. Tem gente que, quando percebe que depois de explicar seu ponto de vista não conseguiu convencer o outro, diz: não, peraí, você não está entendendo. No meu caso, eu digo: entendi sim, apenas não concordei. Vamos brigar por isso? Nesse processo de desumanização com relações exclusivamente virtuais, a intolerância ganha força e fica mais fácil apontar dedos e censurar comportamentos. Parece que tem muita gente com ânsia de se vingar do mundo e usa as redes sociais para extravasar sua insatisfação íntima em cima dos outros, sem perceber o mal que faz e que, assim, acaba plantando o que vai colher no futuro. É um lamentável círculo vicioso. A pessoa agride para se vingar e acaba atraindo novas injustiças para si mesma. Entendo que não dá para ser complacente com a violência e quem agride merece ser punido. Mas, para isso, existem meios legais que apuram acusações, provas e testemunhas. É um processo mais lento,
eu entendo. Mas tende a ser mais justo, o que, na minha opinião, é o que importa. Fazer com que a justiça aconteça. E olha, nem sempre é tão fácil, mas a gente, né, se a gente não acreditar, se não existir, aí mesmo é que não vai acontecer nunca. E aí, o que você achou desse vídeo? Você vê algum sentido no cancelamento? Você acha que todos devem pagar pelos seus erros sem chance de defesa ou argumentação? Ah, tá bom, vai. Eu reconheço que as minhas perguntas são tendenciosas, mas como não condenar a cultura do cancelamento? É uma. Tchau, pessoal. Ah, gostou? Curte, compartilha, se inscreve aqui no YouTube. Tchau.